Então vamos lá, pessoal, dando prosseguimento à nossa Maratona Petrobras 2023.2. Neste vídeo eu estarei resolvendo algumas questões que caíram para a prova de projetos, construção e montagem da área mecânica, prova que foi aplicada lá em 30 de abril de 2023, ou seja, o primeiro edital Petrobras deste ano. Então vamos lá para as questões e posteriormente as suas resoluções. Com relação à tecnologia de materiais, julgue os itens que se seguem. Questão de número 73. O aço inoxidável, a despeito do nome, ou seja, contrário ao que o seu nome diz, é um material que oxida, né? Então, um pouco contraditório isso, né? Bem, e você precisa saber o seguinte, que o principal elemento que deve existir ali numa liga para que ela seja considerada como inoxidável é o elemento cromo. E uma concentração de pelo menos 11% de cromo é necessário, tá? E aqui vai uma observação. Isso vai depender muito ali da literatura que você esteja considerando. Alguns autores falam entre 10,5% de cromo, outros já falam 11%, alguns até a 12%, tá? Então fica nessa faixa aí mais ou menos, entre 10,5% a 12%, para que uma liga seja considerada inoxidável, né? Bem, a resistência à corrosão também pode ser melhorada ali pela adição de alguns elementos como o níquel e o molibdênio. Bem, o cromo ele é um elemento presente na composição de diferentes tipos de aços inoxidáveis e esse elemento possui grande afinidade com o oxigênio. Isso vai ser muito importante. Por quê? Porque quando o aço inox ou o aço inoxidável é exposto a um ambiente com bastante concentração de oxigênio, o cromo ele vai sofrer ali uma reação onde forma óxidos e também hidróxidos estáveis. Esses óxidos formam uma camada que se adere à superfície do aço, tornando-o resistente contra o processo de corrosão que a gente vai chamar de passivação, tá? Então, na verdade, aquilo que a gente denomina de aço inoxidável, na verdade, ele oxida. Só que essa oxidação dele, que é mais rápido que em outros metais, acaba formando uma camada, né, superficial, que essa camada, lembrando que ele está oxidando, essa camada, né, proveniente ali da reação do cromo com o oxigênio, vai formar uma película, um filme, que vai impedir, né, com que haja aquela deterioração, né, do material. Isso a gente vai chamar de passivação. Bem, a passivação ela então é algo natural e ocorre de forma espontânea. Porém, existem casos em que é necessário remover tal camada natural para em seguida adicionar uma nova proveniente de processos químicos, tá? Isso também precisa ser controlado, porque eu não vou entrar aqui em maiores detalhes, porque senão acaba ficando muito extenso aqui as explicações, mas existe um limite ali nessa camada, porque senão depois você acaba inserindo alguns processos químicos ali no material, e o seu material acaba se deteriorando mais, tá? Mas eu não vou entrar em maiores detalhes aqui neste momento. Bem, quando dizemos que o aço inox é passivado, então significa que tal metal sofreu o processo de passivação, ficando mais resistente contra a corrosão, né? Então o processo de passivação ele vai ocorrer da seguinte maneira, né? Então nós temos ali o nosso aço inoxidável, né? Você veja que esse autor ele já considerou ali no mínimo 10,5% de cromo na composição, né? Então nós temos ali o ferro, o carbono e o cromo. Aí temos então ali uma plaquinha de aço inoxidável, livre de contaminantes. Quando entra o oxigênio, né, na jogada, então o cromo ele começa a reagir ali com o oxigênio. Então essa reação vai originar uma camada protetora de óxido, né? Então o processo de passivação vai formar esse filme, essa película. Então a camada de óxido de cromo é restaurada e oferece proteção contra corrosões. Por isso está certa, tá? A questão de número 73. Eu sei que a pessoa que começa a estudar
a parte ali de ciência dos materiais inicialmente, isso pode parecer um pouco contraditório, mas depois que vem a explicação teórica, ela passa a entender, tá? Então tá certinha a questão de número 73. Bem, a próxima questão é a questão de número 74, e ele fala o seguinte: o alumínio é um material ferromagnético. Bem, e aqui vai uma observação, tá? Nas provas, principalmente aí da banca Sebrasp, que é a organizadora desse próximo concurso, ela gosta muito de cobrar, tá? As características de alguns elementos, tá? Então ela vai jogar ali o elemento, né, para você na sua prova e vai pedir características daquele elemento, né? Perguntando as propriedades mecânicas daquele elemento, a estrutura cristalina daquele elemento, bem de forma direta. Então é importante que você conheça as características de alguns elementos, como por exemplo, nesse caso aqui ele pediu alumínio, mas existem sempre aqueles metais ou ligas, né, que são sempre cobrados aí em prova. Então, por exemplo, ferro carbono, aço carbono no caso, né, ferro fundido, alumínio, o cobalto, o cromo. Então tem alguns elementos, o níquel, né, que é importante que você conheça ali você tem algumas informações a respeito daquele elemento para você não ficar vendido aí na resolução das questões. Então é uma questão extremamente simples, mas você precisaria relembrar alguns conceitos a respeito desse elemento, que nesse caso aqui é o alumínio. Então vamos falar um pouquinho das características do alumínio, tá? Bem, o alumínio ali, o metal alumínio, ele possui um peso específico ali de 2,7 gramas por centímetro cúbico, isso a 20 graus Celsius, tá? O seu ponto de fusão ali corresponde a aproximadamente 660 graus Celsius. Obviamente que isso vai depender ali da pureza do alumínio, tá? Mas em geral está em torno disso aí. E o módulo de elasticidade dele é de 6.336 kgf por milímetro quadrado. Pertence ao sistema cúbico de face centrada, ou seja, CFC. Apresenta boa condutibilidade térmica e relativamente alta condutibilidade elétrica, 62% do cobre. É não magnético e apresenta baixo coeficiente de emissão térmica. Tá? Então, aqui a gente já poderia encerrar e já marcar, né, julgar o que se afirma ali na nossa questão, que ele falou que ele é ferromagnético. E aqui a gente está vendo que ele é não ferromagnético. Bem, prosseguindo, ele possui um baixo peso específico, né? Isso acaba fazendo com que ele tenha grande utilidade ali na parte do transporte, também na indústria ferroviária, aérea e também naval. E na indústria mecânica, numa grande variedade de aplicações, né? Como a gente pode ver, né? Também um baixo ponto de fusão, aliado a um elevado ponto de ebulição, né? Cerca ali de 2.000 graus Celsius, produz ali uma estabilidade, né, a qualquer temperatura, e torna a fusão e a moldagem do alumínio muito fáceis, né? Então esse também é algo a se levar em consideração. Inclusive muitos carros hoje têm utilizado bastante o alumínio aí em sua construção, justamente por conta dessa questão do peso, né? Então você fazendo um arranjo ali estrutural bem legal, né? Você acaba ganhando por um outro lado, né? No que tange ao peso, né? Então isso vai acabar influenciando aí na eficiência dos veículos automotivos. Bem, portanto está errada a questão de número 74, tá? Bem, a próxima questão, a questão de número 75, ele vai falar ali que a resistência mecânica de um material depende apenas da sua composição química. E eu sempre falo o seguinte: bastante cuidado, tá, com termos restritivos, né? Também com advérbios, como nunca, jamais, sempre, né? Aqui nesse caso ele fala o seguinte: depende apenas. Gente, 99% das vezes, quando a gente tiver um termo restritivo, a questão vai estar equivocada, ou seja, a questão vai estar errada. Veja só, em ciência dos materiais, a resistência mecânica é a capacidade do material de resistir a uma força a ele aplicada. Bem, a resistência de um material é dada em função de seu processo de fabricação, né? Então, a gente sabe que o processo de fabricação vai interferir
diretamente ali no comportamento do material. E os metalurgistas empregam uma variedade de processos para alterar essa resistência posteriormente, né? Aquilo que você não conseguiu obter durante o processo de fabricação, você vai empregando processos posteriores para que aquilo seja feito, como, por exemplo, encruamento, que é deformação a frio, também adição de elementos químicos, tratamentos térmicos, né? E aqui também a gente tem os tratamentos termoquímicos para alterar a estrutura química ali do material, e também a alteração do tamanho dos grãos. São algumas técnicas empregadas para a gente ter modificações na resistência mecânica dos materiais. Bem, esses métodos podem ser perfeitamente quantificados e também qualificados. Entretanto, tornar materiais mais fortes pode estar associado a uma deterioração de outras propriedades mecânicas. É algo que você deve levar em consideração e você também deve medir ali na hora que você for submeter o seu material a estes processos, tá? Portanto, está errada a questão de número 75, como eu disse para vocês, né? Esse termo restritivo faz com que a questão fique equivocada. Se não fosse isso, a questão estaria certa. Por exemplo, se ele colocasse simplesmente a resistência mecânica de um material depende da sua composição química. Isso mesmo, depende. É verdade, depende da sua composição química. Mas quando ele coloca depende apenas, bem, aí sim a questão está equivocada, como a gente viu. Tem outros fatores que a gente consegue alterar a nossa resistência mecânica, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Mais questões resolvidas para vocês. Estamos aí na nossa Maratona Petrobras. Espero ter contribuído mais uma vez para os seus estudos. Forte abraço e até a próxima.